Bora lá, meu povo! Jason Guzmán inscrito na Libertadores. Anúncio será hoje? Meia aguarda documentação. Imprensa detona temporada e diz que o Fortaleza se acostumou a ser humilhado. Reencontro com Machuca. Vélez desembarca na capital. Desfalque de peso. Jogos no PV? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papar o cu dele no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. É feriado, mas estamos aqui para te atualizar com as últimas do nosso Tricolor de Aço, Fortaleza Esporte Clube, que volta a campo amanhã às 7 da noite pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra a equipe do Vélez Sarsfield da Argentina. Pois é, quem diria, né? Apesar de toda a má fase na temporada de 2025, amanhã o Fortaleza tem umas oitavas de final de Libertadores para jogar. E aí eu queria fazer uma breve reflexão aqui com vocês. Vocês conseguem imaginar como seria enfrentar uma oitavas de final da Libertadores, independente de quem fosse o adversário, se a fase do Fortaleza fosse outra? Sabe, eu fico pensando como seria bom, como seria bacana jogar umas oitavas de final da Libertadores em um momento melhor, sabe? Em 2022, nós passamos pelo mesmo problema contra o Estudiantes. Agora, vamos encarar o Vélez. Ninguém sabe o resultado das duas partidas ainda, mas a expectativa do torcedor do Fortaleza é a pior possível. É a pior possível. Eu quero saber se um dia, quando a gente voltar a jogar Libertadores, se Deus quiser, o Fortaleza vai vivenciar uma Libertadores sem estar péssimo na temporada, como aconteceu em 22, e olha que em 22 foi campeão cearense e campeão da Copa do Nordeste, e como está acontecendo na atual temporada. Chega a ser bizarro, né, galera? Mas amanhã tem jogo do Fortaleza pelas oitavas da Libertadores. Deveria ser um momento mágico, um momento super feliz, um momento de alegria, um momento de euforia. Mas parece que vai ser mais uma despedida, sabe? Uma despedida porque a gente não sabe quando a gente vai voltar a jogar Libertadores. Só se for campeão esse ano, o que é muito utópico, né? Enfim, só queria fazer essa reflexão aqui com vocês. Como seria lindo se a situação fosse outra. E já é a segunda vez que isso acontece. Bom, vamos por mais. Tem muito conteúdo nesse vídeo. Eu já quero começar te mostrando um negócio bem legal. E eu sei que muita gente vai fazer um determinado comentário aqui nos comentários depois que eu trouxer as imagens do Vélez chegando em Fortaleza. Chegamos! Então tá aí, imagens, né, dos jogadores do Vélez. Aí você vai passando um por um, eis que chega ele. Rapaz, é impressionante. Quando a gente acha que a situação não pode piorar, a gente vê o Machuca, que é jogador do Fortaleza, emprestado ao Vélez, nosso adversário do jogo de amanhã. Automaticamente muita gente vai falar assim: eu tenho a certeza que a gente vai levar gol do Machuca. Eu espero que a gente não leve, tá? Em contrapartida, é importante frisar e lembrar: se o Machuca arrebentar no Vélez, o Fortaleza lucra 15,5 milhões caso o Vélez exerça a opção de compra do atleta. E isso vai ser decidido na metade desse ano. Então vamos torcer para o Machuca arrebentar no Hermanão, que é o campeonato argentino. Na Libertadores, não. Na Libertadores eu espero que ele vá mal e o Fortaleza consiga se classificar em cima do Vélez do Machuca. Mas parece uma coisa, né? Quando a gente acha que a situação não pode piorar, sempre aparece uma situação que coloca o Fortaleza em xeque. Que venha Machuca e companhia amanhã, 7 da noite, na Arena Castelão. E para o duelo de amanhã, o Fortaleza não terá o volante Matheus Pereira. O Renato Paiva confirmou na coletiva, após o massacre do Botafogo 5-0 no Castelão, que o volante teve uma lesão na coxa e deve ficar de fora da partida contra o Vélez. E aí eu vou te falar uma coisa: apesar de ser um desfalque de peso, me preocupa muito mais o nível da gravidade dessa lesão do Matheus Pereira na coxa para a sequência do Brasileirão. Sábado tem o Fluminense no Rio de Janeiro, depois tem o Vélez na terça-feira
E no outro domingo tem o Mirassol em casa, para depois pegar o Inter, encerrando o mês de agosto fora de casa. Então, assim, a lesão do Matheus Pereira ela não me preocupa para Libertadores, por mais que seja um desfalco de peso e a gente quisesse muito que ele fosse titular, mas me preocupa pro Brasileirão, que é muito mais importante do que a Libertadores no momento. Então, tomara que não seja uma lesão grave, tomara que não seja um problema grande e o Matheus possa estar de volta, pelo menos no jogo de sábado, contra a equipe do Fluminense. Qualquer atualização sobre o Matheus Pereira, a gente traz para você. Provavelmente deve sair amanhã no boletim do departamento médico, caso não seja grave. Agora, se for algo mais sério, a assessoria de imprensa deve informar ainda hoje, certo? Se o Matheus Pereira sofreu algo grave ou se for algo leve, informa amanhã no boletim. Para o jogo de amanhã, o Fortaleza vive a expectativa de regularizar no bid o meia atacante Yeison Guzmán. A informação que eu tive é que o jogador foi pré-inscrito na lista que o Fortaleza mandou para a Conmebol, junto com todos os reforços, Adam Bareiro, o Herrera, o próprio Matheus Pereira, enfim. O nome do Yeison Guzmán foi na lista, então ele está pré-inscrito. Para que a inscrição dele passe a valer de fato e ele possa estar liberado para jogar amanhã contra o Vélez, ele precisa entrar no bid. E aí eu tinha uma informação de que ele tinha que entrar no bid até as 2 da tarde de hoje, porém eu não consegui confirmar essa informação. Pode ser que ele seja inscrito no bid até o bid fechar 18, 19 horas. Lembrando que o jogo é 7 da noite de amanhã. Então vamos ver se o Guzmán vai ser inscrito no bid, pelo menos até as 2 da tarde de hoje. Se for, aí certamente ele deve ser anunciado durante esta segunda-feira. Pelo menos é essa a expectativa. Ele será jogador do Fortaleza, mas faltava a documentação do Torpedo. Então vamos ver se de fato ele vai ser anunciado hoje e vai entrar no bid para ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Vélez. Lembrando que o Fortaleza anda publicando fotos de treinos, mas o Guzmán não aparece em nenhum, certo? Por razões óbvias, né? Não pode confirmar que o jogador é reforço do clube sem que ele esteja regularizado ainda. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a catástrofe contra o Botafogo, porque eu queria fazer aqui uma breve análise do que disse Renato Paiva ao elenco do Fortaleza após a goleada sofrida. Isso reverberou bastante, tá? No meio da torcida, na mídia, nos grupos de WhatsApp, porque o Paiva, ele foi muito enfático no vestiário, porque as aspas dele foram as seguintes: eu conversei com os jogadores e já lhes disse que nem há tempo para um luto de 24 horas, porque já tem treino às 5 da tarde de ontem. E quero receber jogadores com uma cara revoltada em relação ao que aconteceu, mas com muita vontade de querer dar a volta e reverter. O que aconteceu? Um detalhe na visão dele, aos 5 minutos, que muda a história completamente do jogo. Mas que o jogo já fechou. Não dá para alterar. Aguentem agora a pancada. Isso reverberou bastante. É dura. Tem famílias em casa, amigos, filhos. Vai e recebe o carinho que tem que receber. Ganha energias, dorme. Quem conseguir, pois eu não vou conseguir, porque tem um trabalho para fazer. E amanhã, 5 da tarde, quero caras de ambição, de inconformismo, pois não estou satisfeito com isso também. É aquilo que eu disse para o Mancha: não vou apagar o que está para trás só por causa de um erro. E eu disse a eles que não vamos apagar os 4 jogos anteriores, pois tiveram alguns momentos muito bons, outros momentos menos bons de oscilação, mas numa média geral, foram bons jogos da nossa parte. Não vamos apagar isso com um jogo em que tu, aos 5 minutos, fica com 10 jogadores, sem qualquer tipo de desculpas. Mas se tivesse 5-0 em 11 contra 11 nos 90 minutos, as coisas poderiam ser de outra forma. Galera, vocês concordam com essa análise do Renato Paiva? Se sim, comentem aqui abaixo e expliquem os motivos. Se não, a mesma coisa. Explica aqui abaixo por que você não concorda com as aspas do Renato Paiva para o elenco no vestiário após a derrota. E ele complementou: a partir daqui esquece, fechou, acabou e agora é máxima ambição para um jogo que é histórico. E eu tenho que jogar com uma coisa que eles têm que jogar também, que é a ambição de jogar Libertadores e a ambição de fazer história pelo Fortaleza, que nunca passou desta fase. O destino está colocando em nós, neste grupo, a possibilidade de fazermos história e de passarmos desta fase. Já não há mais o jogo contra o Botafogo. Acabou. A partir de agora, foi o que eu lhe disse aos jogadores: é começar a ganhar jogo com o Vélez imediatamente.
Eu não quero que a esperança vá embora por causa deste resultado. Quero que os torcedores tenham esperança, que apoiem o clube e eu espero que eles tenham essa capacidade de superar a dor, porque na terça-feira já precisamos deles. Os jogadores precisam e vamos olhar para este jogo como um momento histórico. Que bom que o torcedor pode dizer, na próxima terça quero ir ao Castelão para começar a ver a primeira página de uma equipe que pode fazer história, que é chegar às quartas de final de uma Libertadores. Coisa que nunca aconteceu. A coisa é melhor? Não. Portanto, é isto que eu espero deles, que é o que eu espero também dos meus jogadores. A mensagem é a mesma para a torcida. Bom, a gente espera que pelo menos os jogadores consigam assimilar isso aí, porque o torcedor tá muito puto e o público vai ser ridículo amanhã e com muita razão. Sinto muito. Como eu falei aqui no começo do vídeo, já imaginou se a situação fosse outra? Se fosse um Fortaleza competitivo, com mais vontade? Pois é, felizmente não é. E eu não vou aqui cobrar o torcedor, jamais. Vai quem quer e vida que segue. Agora, se você for, desfrute desse último, entre aspas, por enquanto, né, jogo do Fortaleza numa Libertadores, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar. E ninguém sabe se vai passar de fase também. Então, desfrute, brinque, tome sua cerveja, curta com seus amigos, esqueça o fator resultado do jogo dentro de campo. Porque pode ser o último jogo do Fortaleza para a Libertadores em casa por um bom tempo, porque ninguém sabe quando vai voltar a jogar. A verdade é essa. Temos que confiar? Temos. Mas diante do cenário atual e vindo de um 5-0 em casa com 30 mil no Castelão, fica difícil. Eu não vou aqui iludir o torcedor, tá? Vai quem quer e ponto final, certo? Bom, reencontro de Paiva com o Botafogo teve um futebol pífio do Fortaleza e crise no Z4. Foi a manchete do Globo Esporte. Porém, eu queria trazer a matéria do Diário do Nordeste, que analisa o que aconteceu no sábado contra o Botafogo. A manchete é muito mais enfática do que a do GE. Fortaleza de 25 sofre nova humilhação e aumenta risco de rebaixamento. O time cearense perdeu por 5-0 para o Botafogo em casa. Aí prestem atenção. O Fortaleza foi humilhado pelo Botafogo. O placar de 5-0 no Castelão é pesado, histórico e injustificável. Sim, o zagueiro tricolor Gustavo Mancha foi expulso com 6 minutos de jogo. Mas nem isso é capaz de explicar a tamanha facilidade com que o time carioca, sem esforço, construiu o placar. Apenas de bola parada foram 3 gols. A equipe alvinegra controlou as ações desde o início, sofreu pouquíssimo e mesmo quando reduziu a intensidade ou substituiu os titulares, balançou as redes. Aí vem a melhor parte do texto para mim. A sensação era de um Fortaleza completamente atordoado. No geral, os setores não funcionaram, a estratégia ofensiva no 11 contra 10 era ineficaz e defensivamente o comportamento do time era vulnerável. Assim, o acréscimo do primeiro tempo e a volta do intervalo foram avassaladores, com gols consecutivos. A derrota é a mais pesada do clube como mandante no atual formato da Série A. E o cruel veredito vem acompanhado da temporada de fracasso. O Fortaleza de 2025 se acostumou a ser humilhado. E isso aqui é muito forte, galera. Porque é verdade. Para citar somente o Brasileirão, basta lembrar da goleada também por 5-0 para o Flamengo. Então, assim, eu, por mim, parava aqui. Nem dava continuidade ao texto, porque essa frase aí resume. Não só pelas goleadas sofridas para Botafogo e Flamengo, mas por resultados ridículos contra time pequeno, em casa, contra time sem expressão, fracassos nos campeonatos do Nordeste e Cearense. Então é isso. 2025 do Fortaleza é um fracasso e o time se acostumou a ser humilhado, normalizou ser humilhado. E aí o texto continua. O roteiro é de um time que segue firme o script do rebaixamento, o que não significa que o destino esteja traçado. A pontuação ainda é próxima e tem mais 20 rodadas pela frente para sair do Z4 e da 18ª colocação, onde aparece com 15 pontos. Todavia, esse é o roteiro do momento, quando literalmente tudo parece conspirar contra o clube. A cada novo resultado, inaceitável, uma explicação explícita nos detalhes. Na derrota contra o Grêmio, 2 pênaltis cometidos pelo goleiro Magrão com 15 minutos. Já no empate contra o Corinthians, um tento sofrido apenas nos acréscimos. Deste modo, mais uma chance de deixar a zona fica pelo caminho. A pontuação em si não é inalcançável, mas os impactos de uma humilhação reverberam para além dos 3 pontos. É um golpe consistente no trabalho recente de Renato Paiva, que tem apenas 5 pontos de 15 disputados. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Eu vou parar por aqui porque eu preciso lembrar vocês que tivemos jogos ontem. E a rodada, mais uma vez, foi, entre aspas, boa para o Fortaleza. O único resultado ruim foi o Santos ganhando do Cruzeiro. O Santos ganhou do Cruzeiro. Sim, o Santos. E agora a equipe paulista foi para a 14ª colocação com 21 pontos, passando o Grêmio.
E o Fortaleza, 15 pontos na 18ª colocação, ainda pode ultrapassar o Vasco, que tem um jogo a menos, e o Vitória, que tem um jogo a mais. Tudo depende, novamente, de uma combinação de resultados. E detalhe, o Sport ganhou do Grêmio. E parece dar sinais de reação aí na temporada. Será? Enfim, o Fortaleza tem que ter muito cuidado. Hoje ainda joga um Juventude e Corinthians. E se o Juventude ganhar o Corinthians, ele vai a 14 e fica a 1 ponto do Fortaleza. O jogo é no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Então, assim, galera, cansado de tanta humilhação, sabe? O Fortaleza parece que se acostumou mesmo a ser humilhado, não consegue resolver a situação e a torcida já pede que os jogos passem a ser no PV. Turma, infelizmente não dá para ser no PV, tá? Infelizmente não dá, por quê? Porque patrocinadores, o gramado do Castelão dizem que é melhor do que o PV, eu não acho, tá bom? Acho o gramado do PV melhor. Mas infelizmente, por questão de patrocinadores e um monte de outras coisas, os jogos não dão para ir pro PV. Eu só acredito nos jogos indo pro PV se o time chegar na 33ª rodada, ainda na zona de abaixamento, com chances de sair, e o Castelão realmente tiver muito vazio, aí bota o jogo pro PV. Que aí vira um caldeirão. Agora, não lota no Castelão, também não lota no PV, como é que fica? Jogos no PV dão 11 mil, 12 mil. Sinceramente, fica difícil acreditar. A gente tem que acreditar numa melhora do Fortaleza, onde quer que ele vá jogar, né? Enfim, comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho, curtiu, deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal, comenta aqui abaixo. 15 horas, coletiva com Daverson, 18h15, live tradicional. Valeu, falou e tamo junto.